pessoas, Mona Lisa aqui do canal Dividindo Experiências, e hoje nós vamos conversar sobre dicas para melhorar a sua aula e para ela ser mais criativa. Então depois da vinheta eu te conto um pouquinho mais. Especificamente, esse vídeo foi pensado para todas as docentes que acompanham aqui o meu canal. Eu acho que eu tenho visto muitos comentários que são assim fora do que eu penso, do que eu acredito, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui como compilado de tudo que eu acho que é certo, que dá certo em sala de aula, baseado na minha experiência. Primeira coisa, conheça seus alunos. Entender as necessidades, entender os interesses, o estilo de aprendizagem dos alunos. Isso vai aumentar muito a interação e o engajamento na aula. É impressionante como isso melhora. Vou te dar um exemplo, porque aqui, a gente trabalha com verdade. Vou te dar um exemplo. Estava eu explicando sobre narrativa ali para as turmas do 6º e 7º ano, quando me deparei com um questionamento de uma aluna. Professora, parece muito... o que você tá explicando aí parece muito com os doramas que a gente assiste. E aí na hora me veio um start. Por que não usar um capítulo de dorama para explicar a narrativa? E aí a gente preparou uma aula, que foi uma aula muito deliciosa. Eu peguei lá um capítulo todinho do dorama, a gente foi assistindo, foi pausando. Ó, isso aqui é o plot, isso aqui é o personagem, isso daqui é o personagem central, isso aqui é o secundário. E a gente foi trabalhando as questões da narrativa, então deu super certo, foi um sucesso a aula de narrativa. Saber, o interesse dos seus alunos também gera esse engajamento e esse entrosamento entre eles e entre o assunto que a gente está trabalhando em sala de aula. Segunda dica, defina objetivos claros para a sua aula. Eu costumo montar um cronograma do mês inteiro do que a gente vai ter de conteúdo com as datas. Faço isso? Faço porque tenho organização, consigo me planejar. Ok, mas eu gosto de deixar o cronograma e eu sempre faço em um arquivo e mando no grupo da sala no WhatsApp. Por quê? Porque daí eles já veem que a gente vai ter bastante conteúdo, e eles já se preparam, porque quanto mais você prepara o aluno para aquela aprendizagem ou adianta alguns conteúdos, mais ele vai se interessar, ou às vezes ele vai querer até pesquisar, depende do quão ele esteja engajado na aula, ele vai querer pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, montar um cronograma do que a gente vai passar e quais são os percursos que a gente vai fazer durante esses estudos é super fundamental e importante para deixar eles também engajados. Toda vez que eu vou começar as minhas aulas, eu sempre procuro fazer uma introdução mais engajada, uma introdução mais fantasiosa, com exemplos ali do cotidiano deles, porque isso faz com que eles se conectem mais na aula. Eu gosto muito, sou visual e gosto muito de visualizar gráficos, mapas mentais, então eu sempre pesquiso, por exemplo, eu tô trabalhando paroxítona, classes gramaticais. Eu sempre procuro um mapa mental, ou eu crio um, ou eu peço que eles criem um mapa mental no caderno, e aí eu sempre gosto que eles façam esse mapa mental para eles consultarem depois sobre os conteúdos que a gente está trabalhando, Eu sou a professora do slide, eu não gosto muito de passar nada no quadro, eu sou do slide. Então, enquanto eu estou passando o slide, eu sempre peço para eles irem fazendo um mapa mental no caderno, ou anotações do que eles acham mais interessante durante a aula. E isso funciona muito bem. Coloquei um aqui, mas assim, depende muito da sala, porque tem sala que a gente sabe que não dá para trabalhar isso, mas eu vou deixar aqui como dica. Fazer mais atividades práticas, montar quiz, montar jogos de passa-repassa. Eles gostam muito dessas aulas com interatividade, com essas brincadeiras, eles amam, na verdade. Bagunça é com eles mesmo. Tem professor que fala, eu não gosto de passar atividade em grupo. Gente, dá trabalho atividade em grupo. Dá. Mas, ao mesmo tempo que dá trabalho, é como se eles fizessem essa regulação social deles, entendeu? Às vezes uma sala que é muito problemática em questões sociais, se você começar a trabalhar com eles em duplas, em trabalhos que são em grupo, isso vai com certeza melhorar, porque um vai regulando o outro, um vai controlando o outro e fazendo sempre essa conscientização sobre o comportamento em sala de aula, Então isso é uma coisa que me ajuda muito, dá super certo. Esse negócio de, vai ser individual. Gente, eu não tô nem aí se o aluno tá sentando em grupo, se o aluno tá sentando individual, se o aluno tá sentando em dupla, eu quero é que ele aprenda. Então pra mim não faz sentido quando o professor falar e vai sentar
um atrás do outro em dupla. Gente, não faz sentido isso pra mim. Ele pode até estar de cabeça pra baixo. Se ele estiver aprendendo, essa é a minha filosofia. Então eu não ligo muito se tá sentando em dupla, se tá sentando em trio, se tá sentando em grupo. Eu não ligo muito pra essas questões em sala de aula. Eu quero que ele fique calado e aprenda e questione no momento que ele tem que questionar sobre o conteúdo da aula. Ponto, né? Então, professor que tem ainda essa visãozinha de tipo um aluninho sentado atrás do outro, gente, vamos evoluir, pelo amor de Deus. Vamos tá evoluindo aí nessa profissão, porque tem alguma coisa errada. Quando você relaciona o conteúdo que você está estudando com a vida real, aquilo faz muito mais sentido para ele. A escola precisa fazer sentido para o aluno, senão ele não vai participar. E isso aqui, cara, é a primeira coisa que você aprende em todos os manuais, em tudo que você vai estudar sobre educação. A escola precisa fazer sentido para esse aluno. Quando você traz uma situação ou algum exemplo que parte ali da vida social dele ou de uma coisa que é contextualizada já, que ele vive, isso faz muito mais sentido para ele, né? Ele aprende muito mais. Ele faz essa relação. Então procura sempre usar exemplos que são ali pertinentes à vida social deles. Pega os exemplos de sala de aula, sei lá, pega os exemplos da igreja, pega os exemplos ali da hora do intervalo, enfim. Usa os exemplos porque vai ajudar ele a fazer essa conexão entre o conteúdo e a vida real que ele vive. A sala de aula é um ambiente social. Sendo um ambiente social, você, professor, precisa deixar o aluno se expressar. Você precisa ouvir o que o aluno tem a dizer. Às vezes, não faz sentido nenhum, não tem relação nenhuma com aquilo que você está explicando. Ok? Mas você precisa ouvir o que ele está falando, porque para ele é importante. Levando em consideração que o período da adolescência é um período bem complicado, né? De rejeição, de um monte de coisa que eles estão vivenciando. Se o aluno abrir a boca para falar para você alguma coisa que ele está pensando, com certeza ele pensou muito para fazer aquilo. Então deixe esse aluno se expressar, isso é muito bom. E às vezes ele vai se expressar numa linguagem que os demais também vão entender, isso vai facilitar até a sua aula. Então deixe o aluno se expressar, gente. Sala de aula é um ambiente social. Cada aluno aprende ao seu modo. Você não pode, não deve, e isso eu defendo, eu bato muito na tecla nisso, principalmente nas reuniões de conselho, sobre o que cada aluno aprende. Cada aluno aprende ao seu modo, cada um entrega o que sabe. Eu não posso avaliar uma equipe, um grupo de alunos com uma prova só. Jamais. Porque às vezes eu não sei o que aconteceu com aquele aluno naquele dia. Ele não foi bem na prova. E aí eu avalio ele um bimestre inteiro por conta de uma prova. Não, gente, a avaliação ela é contínua, ela é somatória, que a gente fala, né? Então eu tenho que avaliar ele a cada aula. Ó, fulano se comportou assim. Por isso existe e faz todo sentido o diário de bordo do professor ou um caderno que seja, que ele precisa anotar. Às vezes um aluno se destacou em tal assunto, outro não. Você vai anotar ali. Na hora de avaliar esse aluno, você tem que levar tudo isso em consideração. Tem aluno que não faz prova bem. Eu mesmo nunca fiz uma prova em escola. Nunca fui bem nas provas. Por quê? Porque eu fico muito nervosa, eu fico ansiosa, eu fico uma série de questões. Então, assim, gente, avalia. Passa trabalho, passa apresentação. Às vezes um aluno ele não consegue escrever muito bem, mas ele consegue fazer oralmente, ele se desenvolve melhor. Então, vamos mudar as estratégias, vamos dar oportunidades para que esse aluno aprenda de verdade. O professor não é mais essa figura detentora do saber, a gente está ali para compartilhar conhecimento com eles. Não existe mais, existe a responsabilidade, mas não existe mais essa hierarquia, o professor aqui e os alunos aqui. Não, gente, a gente tá aqui, ó. A gente tá assim. A gente tem que o quê? Compartilhar conhecimento com essas crianças. Às vezes ele vai saber mais de uma coisa do que você. E nem vem. Já vou me estressar. Nem vem deixar comentário aqui, que aluno é... Gente... Vamos pensar, vamos analisar, talvez você precise se reciclar um pouco, né? Fazer esse caminho de se reciclar, de mudar suas estratégias de sala de aula, porque os alunos de hoje não são mais os alunos como eram antigamente, quando eram na nossa época. Eles mudaram, a sociedade mudou, então é óbvio que eu, enquanto professora, eu preciso também mudar. Finalizando esse vídeo, eu vou dizer o seguinte para você. Ajuste as abordagens de ensino
com a sua turma, do seu modo, do seu jeito. Sempre levando em consideração a escuta ativa do aluno, né? Eu vou ouvir o que esse aluno tem a dizer, eu vou ouvir qual é o contexto social em que ele vive. Talvez aqui na escola faça mais sentido para ele por conta disso, disso. Enfim, gente, o que eu quero nesse vídeo de verdade é falar para você, docente, você ser um ser humano que consegue compreender o outro. Ponto. Essa é a questão. Isso é o que eu preciso falar nesse vídeo, na verdade. Falei tudo que eu tinha para falar. É isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e